Olha lá, pessoal, então vocês já aprenderam que as conjunções são palavras que relacionam dois termos da mesma oração, ou duas orações entre si, certo? Além das conjunções coordenativas que nós estudamos anteriormente, existem também as subordinativas, tá? Diferentemente das conjunções coordenativas que ligam orações independentes, as subordinativas vão ligar orações dependentes entre elas, como comentei hoje com vocês, tá? Por quê? Porque elas relacionam duas orações, as subordinativas, que necessitam uma da outra para terem sentido completo. Olha só o exemplo. Quando for embora, vírgula, apague as luzes. Se eu falar só a primeira oração, quando for embora, o período vai ter sentido? Não vai, não é mesmo? Então, pois é. Por isso ela é chamada de subordinativa. E o quando vai dar a ideia de tempo, certo? Lá, meus alunos, então olha só, aqui nós temos o quadro, né, das conjunções subordinativas, que foi o que eu comentei com vocês na live hoje de manhã, né? Nós temos aí a classificação dessas conjunções, então das causais, lembram que eu comentei com vocês? Olha lá, porque, uma vez que, segundo, né, visto que, como. Então, como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Então, há uma relação de causa e consequência. Na consecutiva, você vai ter uma relação de consequência. Na causal, de causa, tá? Mas uma está relacionada à outra. Observem a consecutiva, ó. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Tamanho foi. Então, o que precedido, quer dizer, junto, né, de tal, tão, tanto, tamanho, é consequência. Sem que, de modo que, de forma que, também vai ser consequência, tá? A relação de comparação, né, que vai tornar a oração comparativa, como, tal qual, que ou do que, assim. Então, a menina era delicada como uma flor, ou era delicada assim como uma flor. Também há uma ideia de comparação, certo? As conformativas, elas servem para citação, para fazer citação. Então, conforme o combinado, entregamos a pesquisa para o professor, certo? A concessiva, que é a ideia de contrariedade, olha lá, mesmo que, por mais que, ainda que, se bem que, embora. Embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Perceberam? Há uma ideia de contrariedade. Gosta, mas resolveu terminar. Condicional, como o próprio nome diz, há uma ideia de condição, né? Se, caso, contanto, olha lá, contanto que, né? A menos que, sem que, salvo se, terá seu dia cortado, a menos que apresente justificativa. Observaram? Proporcionais, que é a ideia de proporção, à medida que, a proporção que. Quanto mais agir dessa maneira, mais será excluído pelo grupo. Perceberam? Há uma ideia de proporção aí. Final, que significa finalidade, a conjunção vai ser a fim de que, para que. Então, estudo bastante, né? Ou estudou bastante, a fim de que possa construir meu futuro. Estudo bastante ou estudou bastante, a fim de que pudesse construir o futuro. Certo? E as temporais, que vai expressar ideia de tempo, olha lá. Quando, logo, sempre, depois, enquanto. Então, quando chegar de viagem, avise-me. Então, todas elas expressam circunstâncias, pois se tratam de conjunções subordinativas adverbiais, ok, turminha? Olha lá, pessoal, já os pronomes relativos, não é mesmo? Eles vão exercer uma função diferente das conjunções. Por quê? Porque eles vão retomar um termo da outra oração. Então, os pronomes relativos, eles vão introduzir a oração subordinada adjetiva. Pode ser que, quem, o qual, cujo, onde, quanto, tá? Vamos verificar alguns exemplos. Aqui no quadro, eu separei para vocês em variáveis, que são aqueles que modificam para o feminino, masculino e plural, né? Singular, plural. E os invariáveis que não mudam, são sempre dessa maneira, que é o que, onde, ok?
Olha lá, turminha, o exemplo que eu separei, os exemplos, né? São 3. Encontrei um site que dá boas dicas de viagem. Então, encontrei um site, a primeira oração. Que dá boas dicas de viagem vai ser a segunda oração, né? E esse que ele tá retomando o termo site. O pronome relativo, ele sempre vai retomar o termo anterior, tá? Então, por exemplo, o rapaz de quem ela gosta está aqui. Quem? Então, está se referindo a rapaz. Ensinarei o modo como chegar a um resultado mais satisfatório. Então, ensinarei o modo, primeira oração, como chegar a um resultado mais satisfatório, segunda oração. Certo?